Então, pessoal, temos o outro estudo de caso que diz o seguinte: no dia 8 de novembro de 2019, por volta das 23 horas, o casal Fulano e Beltrana estavam na residência comum quando sobreveio uma discussão verbal entre eles. Ok. Em dado momento, porém, prevalecendo-se das relações domésticas e de afeto, Fulano investiu fisicamente contra Beltrana, desferindo um empurrão que a fez cair no chão e na sequência golpeou com socos e chutes e ainda segurou com força os seus braços, vindo a causar-lhe as lesões corporais de natureza leve. Atemorizada com o agir descontrolado de Fulano, Cicrana se dirigiu até a delegacia de polícia e registrou o ocorrido. Dias após o incidente, Cicrana voltou a morar com o Fulano e se pergunta: considerando as informações listadas, indique qual a competência para a apuração do ilícito praticado. Vejam, o crime praticado aqui, já foi dito, é de lesão corporal leve. Foram socos, chutes e também agarrou ela fortemente pelos braços, deixando hematomas. Só que aqui nós estamos diante de um outro contexto que não aquele anterior, que também se tratava de uma lesão corporal leve. Aqui nós estamos no contexto de um casal que briga e acaba chegando à agressão física. Então, a nossa competência aqui já se vai para o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Já se enquadra na famosa Lei Maria da Penha, visto que foi dito no problema que se tratava de uma relação de afeto e relações domésticas. Não há dúvida, então, quanto à aplicação da Lei Maria da Penha. Qual o rito processual, a ser seguido? Então, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela combina com as regras, aquilo que está lá previsto, combina com aquilo que não conflita com o Código de Processo Penal. Isso está previsto lá no artigo 13 da Lei Maria da Penha. Neste caso, considerando o delito praticado, nós vamos aplicar o rito sumário, conforme o artigo 394, parágrafo 1º, inciso 2 do Código de Processo Penal. Vejam, nós não vamos tratar de rito sumaríssimo, nós não vamos tratar de juizado especial criminal, porque a Lei Maria da Penha veda a aplicação do juizado especial criminal, principalmente em delitos dessa natureza. Então, nós vamos falar de rito sumário. Como a punição ela é pequena, nós temos, então, a possibilidade de aplicar o rito imediatamente anterior ao rito sumaríssimo. Qual a espécie da ação penal em comento? Havia, até alguns anos atrás, o entendimento de que a ação penal, nesses casos de briga familiar, envolvendo marido e mulher, companheiros, namorados, enfim, qualquer situação que se enquadrasse na Lei Maria da Penha, que a mulher teria que representar contra o agressor para que se desse continuidade ao procedimento. Nessa seara, haviam vários entendimentos também que o fato dela ter comparecido na delegacia e ter registrado a ocorrência já seria uma espécie de representação indicando que ela tinha interesse de processar o agressor. Eu botei no problema ali embaixo que os dois, inclusive, voltaram a morar juntos, o que nos diz que, hipoteticamente, ela já teria perdoado o fulano. Mas aqui nós tivemos uma alteração de entendimento,
de acordo com a súmula 542 do STJ, e a ação pública, quando envolve lesões corporais, se trata de ação pública incondicionada. Não há necessidade mais de representação da vítima e, uma vez chegando ao conhecimento da autoridade policial, o procedimento tem que ser instaurado e a ação penal deflagrada, independentemente da vontade desta. Essa súmula diz o seguinte: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. E com isso, a súmula acabou com todas as discussões se era necessário ela ir até o fórum representar para se dar início ao procedimento ou não. Há mais tempo ainda, antes da Lei Maria da Penha, antes de se lidar com a violência doméstica propriamente dita, quando havia briga entre casais, nós aplicávamos o artigo 129 do Código Penal. E não raras vezes havia entendimentos consolidados na jurisprudência e na própria doutrina, de que nessas circunstâncias em que há uma briga, há uma lesão corporal leve, mas as partes voltam a viver junto, entendia-se que o cidadão deveria ser absolvido, embora existência de autoria e materialidade, por uma questão de política criminal. Porque se compreendia que era melhor arquivar, encerrar aquele caso sem punição, do que correr o risco de punir o agressor, como deveria ser, e este vir a abandonar a vítima e, com isso, ocorrer a separação do casal. E como se tinha como, em primeiro lugar, a família como objetivo, entendia-se então que era essa a decisão mais justa. Vejam, foi preciso que acontecesse todos aqueles fatos envolvendo a Maria da Penha, que eu acredito que vocês devam conhecer, e caso não conheçam, vocês me mandem uma mensagem, porque nós faremos aí uma live a respeito disso. E o Brasil foi condenado pela Organização dos Estados Americanos a criar uma legislação específica que efetivamente punisse os agressores domésticos, porque acabava caindo na vala comum, ou prescrevia, ou então aplicava-se a política criminal. E a violência doméstica continuava e aumentava cada vez mais. Então foi preciso que a Maria da Penha quase morresse, porque ela foi vítima de tentativa de homicídio, para que esse caso específico dela chegasse até as cortes internacionais e as cortes internacionais vissem que no Brasil a violência doméstica era, de certa forma, ignorada. E aí se criou a lei, os seus dispositivos, e se trouxe à luz todos os casos de violência doméstica, que hoje são muitos, e há um número muito expressivo de agressões no âmbito familiar, onde a mulher é vítima. É uma lei que tem a mulher como o seu ponto central de definição, é uma lei voltada para a mulher, e ela é uma lei que a gente chama de gênero, e ela veio então suprir essa lacuna que até então existia. E aí eu digo no final, no caso, a retomada da convivência amistosa entre os envolvidos poderá beneficiar fulano de alguma forma? Bem, nós já vimos que ele vai ter que ser processado, nós já vimos que ele vai ter que, provavelmente será condenado pela prova que existe nos autos. O fato dele ter voltado a viver com ela, não vai impedi-lo de cumprir a pena. O que poderá acontecer é que, como a pena de lesão corporal leve é uma pena pequena, provavelmente ele deva ser condenado a 1 ou 2, um mês e alguns dias
de pena privativa de liberdade, nós poderemos, então, nesse sentido, aplicar a substituição do artigo 44, que é a única prevista e possível. Por quê? Porque há uma vedação expressa no artigo 17 da Lei Maria da Penha, 11.340, e também na súmula 588 do STJ, que a prática ou de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Entretanto, nesse caso, e como já disse, o perdão previsto no parágrafo 5º do artigo 129 não vai trazer benefício nenhum em relação à conduta do cidadão. Quando eu falo em substituição de pena, eu falo aqui na possibilidade, e aí não quero ficar bem claro, que é aquelas situações em que que permite o sursi não processual, e sim o sursi previsto no artigo 77. Ou seja, a pena é pequena, em regime normalmente aberto, e vai possibilitar, então, desde que ele preencha aquelas condições, que ela seja substituída pelo prazo de 2 ou 3 anos, ele venha a cumprir aquelas condições pré-determinadas. Aqui, deixando bem claro, a substituição a que eu me refiro não é a substituição do artigo 44 por expressa vedação legal. Na realidade, o que mesmo quis o legislador era que o cidadão não fosse beneficiado com, por exemplo, uma pena de multa consistente no pagamento de uma cesta básica. Porque era isso que vinha acontecendo. Então foi trazido esse novo dispositivo vedando essa possibilidade. Então ele vai ser condenado, vai ficar isso registrado nos seus antecedentes criminais e ele pode ter o sursis da pena e não o sursis processual. O perdão da ofendida não vai, então, influir em nada na configuração do delito. Aqui não se aplica, então, o artigo 129 e nem o artigo 105 do Código Penal. O segundo problema diz o seguinte: no dia 22 de setembro de 2019, por volta das 23h30, fulano, vulgo fulaninho, e o adolescente infrator, nascido em 2005, em comunhão de esforços, mataram o ofendido Cicrano. Quando contra esse, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando ferimentos graves que foram a causa eficiente de sua morte. O homicídio se deu por motivo fútil, em razão do ofendido ter olhado para a companheira do adolescente, o infrator B, de modo que esse não gostou. Fulano e o adolescente infrator utilizaram recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Cicrano, atacando de forma repentina e inesperada, com disparos de arma de fogo, enquanto ele, de forma descontraída, estava ingerindo bebida alcoólica. Acionada e informada acerca da autoria dos crimes, a polícia militar imediatamente passou a diligenciar para localizar os autores, tendo-os localizado logo depois da prática criminosa, quando perceberam fulano dispensando diversos objetos que foram encontrados e apreendidos, quais sejam um aparelho telefônico celular, um torrão de maconha com peso aproximado de 460 gramas, droga essa que trazia consigo para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, e um pacote fechado contendo vários pinos, que tinham como função embalar drogas para
a mercancia ilegal. Na residência de fulano, ainda foi apreendida a importância de 1.209,75, R$ 1.209,75, em espécie, contendo diversas notas de pequeno valor, típico do comércio ilícito de entorpecentes. Aí, considerando essas informações, indique qual a competência para a apuração dos ilícitos praticados. Nós temos ali um delito de homicídio qualificado pela surpresa, qualificado pela surpresa e pelo motivo fútil. Exatamente, duplamente qualificado. Então, e junto ao ser abordado, descobriu-se com ele uma quantidade bem, para efeitos de uso, uma quantidade bem interessante de maconha, que já levaria à possibilidade de que essa não era para seu uso, e sim para o comércio. Então nós teríamos o tráfico ilícito de entorpecente e nós teríamos um homicídio duplamente qualificado. Nós vimos na aula passada que os crimes de homicídio, os crimes dolosos contra a vida, eles criam uma atração e trazem os outros crimes conexos junto para julgamento pelo tribunal do júri. Então aqui a resposta seria o tribunal de júri no âmbito da justiça estadual, porque ali o tráfico de entorpecentes não é de competência da Justiça Federal, uma vez que não se trata de tráfico internacional de drogas. Qual o rito processual a ser seguido? Feito esse esclarecimento, sabendo-se que se trata de processo, que a competência é do tribunal do júri, o rito então é aquele especial que a gente já estudou, referente ao tribunal do júri, previsto então do artigo 406 a 497 do CPP, que encerramos na aula passada. E por fim, considere que fulano foi absolvido do crime de homicídio. Qual o juízo competente para julgar os delitos remanescentes? Voltamos. Nós temos o delito de tráfico, nós temos o delito de homicídio duplamente qualificado, e agora? Ele foi, primeiro, o delito de homicídio qualificado nos levou para a competência do tribunal do júri e o procedimento previsto para esse tipo de crime. Mas chegando no plenário, ele foi absolvido e restou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes previsto na lei de drogas. Estudamos, e vamos então relembrar, que mesmo quando o acusado é absolvido da prática do crime doloso contra a vida, o júri ainda deve julgar os crimes conexos, uma vez que ali se encontra e ali estão juntos para julgamento. Atrai a competência em função de ter sido no mesmo contexto do crime contra a vida de competência do tribunal do júri. Então, o que acontece? Ele vai ser quesitado a respeito do delito de homicídio qualificado e também vai ser quesitado a respeito da inocência ou não quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes. E os jurados, então, vão dizer se ele é culpado ou inocente e voltará ao juiz-presidente para que ele aplique a punição dos crimes pelos quais ele foi considerado condenado, culpado. Então, nesse caso, ele foi absolvido do homicídio, mas o juiz terá que aplicar a pena, se assim entenderem os jurados como culpado, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Ok?